Hoje nós vamos aprender com a formiga. Será que tem alguma coisa que você pode aprender com os animais? A Bíblia vai falar lá em Provérbios, abra comigo, capítulo 6, a partir do versículo 6, um ensinamento extraordinário, prático para as nossas vidas, para a gente sair deste local, dessa igreja com mais sabedoria do que nós entramos. Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Observe a formiga, seu preguiçoso. Que vontade de falar isso para algumas pessoas. Reflita nos caminhos dela, seja sábio. Ela não tem chefe, ela não tem supervisor, ela não tem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Agora, Provérbios 21, 31, para eu aplicar esse versículo aqui, diz assim: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Vou repetir: o cavalo tem que se preparar para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Para você já escrever, para você que gosta de tomar notas, 2 aprendizados que hoje a gente vai sair daqui e nós vamos aprender com a formiga. Primeiro, diligência. Segundo, antecipação. A formiga, ela é diligente. Diligente quer dizer que ela não precisa de ninguém para ficar dando tapinha nas costas, ninguém para acordar ela cedo, ninguém para cobrar o que ela deve fazer ou não deve fazer. Ela não precisa de ligação de pessoas para a motivar. Ela não precisa de uma comissão de motivação. Quem precisa disso somos nós, homens. A gente precisa de salário bom para se motivar. A gente precisa de um bônus para se motivar. A gente precisa de cartão para bater, senão a gente toma alguma multa. E se isso não acontecer, a gente não tem a vontade própria para fazer aquilo que está proposto para a gente fazer. O texto falou aqui, ela não precisa de governante, de supervisor, de chefe, de pastor, de líder, para mandar ela acordar cedo e dormir tarde, para ela precisar trabalhar e fazer o que está proposto para ela. Ela sabe muito bem, independente dos estímulos externos, porque ela tem um estímulo interno. Então, diligência nesse contexto é você fazer algo pequeno por um longo tempo, até que algo grande aconteça. Fazer algo pequeno todo dia. Acorda, trabalha, acorda, trabalha, acorda, faz, pastor, não está acontecendo nada. Continua fazendo, continua trabalhando, continua esforçando, continua fazendo, mas pastor, não está aumentando, ninguém está vindo, não está abrindo a porta, não está tendo resposta. Continua trabalhando, porque quando você faz muitas vezes uma coisa pequena, isso vai resultar em algo grande, porque o gradualmente é que te faz chegar no de repente. O de repente não acontece de repente. O de repente acontece de pouquinho em pouquinho. O de repente vai acontecer gradualmente. Sabe quando a gente está trabalhando e de repente uma porta abre, de repente alguém te liga, de repente você é indicado, de repente chega um contrato, de repente uma resposta vem. Esse de repente não veio de repente, ele só veio porque todo dia você estava gradualmente acordando cedo, trabalhando, se esforçando, fazendo acontecer, para quando chegasse a oportunidade, você está pronto. O de repente, ele está sendo construído todo dia gradualmente. Nada acontece na nossa vida de repente, por mais que a gente ache. Eu separei da esposa, da família. Não aconteceu de repente. Devagarzinho, algumas coisas foram acontecendo. Devagarzinho você não viu alguns sinais. Devagarzinho você negligenciou. Daqui a pouco, pum, perdi, separou, pronto. Pastor, eu quebrei. Pastor, eu estou com uma dívida gigantesca. Não aconteceu de repente, por mais que você fala, pastor, do nada, quando eu vi, eu tinha uma dívida gigante. É porque todo dia você não se atentou para o fluxo de caixa, pelas torneiras que estavam saindo, pelos números que eles estavam apresentando. Você apostou em coisas que não deu certo. Então, uma empresa, um projeto, ele não fale de repente. Ele vai fazendo e falindo gradualmente. De igual modo, coisas boas não acontecem de repente na sua vida. Ninguém fica rico de repente. Sabe aquela história? Pastor, do nada aquele cara, eu conheço ele há anos, do nada ele apareceu rico. Ninguém fica rico do nada. Se ficou rico do nada, 2 coisas: ou roubou ou ganhou na Mega Sena.
Fora disso, ninguém fica rico do dia para a noite. É você que não está vendo, não é aquilo que a juventude está falando hoje. Quem vê post não vê corre. Talvez você está acompanhando ele pela rede social, mas você não está vendo ele acordando cedo, ele trabalhando, ele sendo diligente, ele não precisando ninguém cobrar ele para o horário que ele deve chegar, para o horário que ele deve sair, porque ele é diligente. Gradualmente, o de repente de Deus pode acontecer na tua vida. É que nem aqueles baldes, se você já foi aqui no Termas do Vale, nesses parques aquáticos, tem um balde gigante, que os nossos filhos acham que a gente é bobo, né? Ele fala, papai, vem aqui rapidinho, fica aqui um pouquinho. E eu já sei, fica aí, o que vai acontecer? Não, fica aí. E eles ficam assim, olha, disfarçando, olhando para cima. Fica aqui. É um balde gigante que tem um cano que devagarzinho vai enchendo, 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 vai enchendo. Daqui a pouco aquele troço vira, meu irmão, parece uma avalanche na tua cabeça, mas a avalanche não aconteceu de repente. Devagarzinho aquele cano vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Diligência é isso, é quando você acorda e está disposto a todo dia encher um pouco mais, encher um pouco mais, encher um pouco mais, encher um pouco mais, até o balde grande ficar transbordando, virar e a tua resposta vir, e a bênção chegar, e as coisas acontecerem. A maior história de diligência da Bíblia, para mim, acontece também no âmbito de animais. Quando Deus pede para Noé construir uma arca. Nunca havia chovido. Se você perguntasse para alguém naquela época, vem aqui, será que amanhã vai chover? Eles iam falar, chuva? O que é chuva? Aí Deus dá uma visão de futuro para Noé. Noé, constrói um barco, porque eu vou fazer cair água do céu. Só que ele não tem referência do passado do que é chuva. Deus dá uma visão que nem Noé entende direito. Mas ele é diligente e obediente, porque a Bíblia fala que durante mais ou menos 120 anos, não é 120 meses, 120 anos, ele passou construindo um barco para sobreviver a algo que ele nem sabia que era. Ele não tinha referência da visão que Deus deu e entregou na mão dele. Por 120 anos ele foi diligente, acordou cedo, pegou um pedaço de madeira, pegou um martelo e bateu, pegou outro pedaço de madeira, pegou outro martelo e bateu. 120 anos pregando a mesma coisa. Se eu ficar 120 anos pregando a mesma mensagem, nem 120 anos, 120 dias, se eu pregar a mesma mensagem nessa igreja, não vai ter nenhum membro, nem a minha esposa vai me aguentar, se eu pregar a mesma mensagem 120 vezes aqui nessa igreja. Mas foi isso que Noé fez, gente. Por 120 anos, ele pregou a mesma mensagem. Vai chover. Vai chover. Terça, vai chover. Quarta, vai chover. Quinta, vai chover. Pastor, que chato essa mensagem. É chato mesmo. Basta você ver que por 120 anos ele prega e só 8 pessoas são salvas pelas pregações dele. Ele e toda a sua família. Fizeram piada dele? Sim. Riram dele? Sim. Achincalharam ele? Sim. Humilharam ele? Sim. Até a primeira gota cair. Estranharam o que ele estava fazendo? Sim. Até a primeira gota cair. Porque quando começou a chover, todos queriam entrar no que ele construiu. Não é interessante isso? Tem pessoas que ficam rindo da tua construção, mas quando cai a primeira gota, vão querer entrar naquilo que você construiu. O que eu estou falando é, Deus tem uma visão para você de futuro, você é incompreendido pelas pessoas, não desista, seja diligente como Noé, seja diligente como uma formiga, acorda e faça, porque de repente vai cair um pingo do ar, de repente a chuva vai derramar e só vai sobreviver quem esteve preparado, quem começou a trabalhar hoje para aquilo que Deus vai fazer amanhã. Se Deus te deu uma visão, vai até o final, obedece a Deus, porque mesmo que todos pensem que você é louco, você precisa construir uma arca para aquilo que Deus vai colocar na tua vida. Porque, gente, é desencorajador a gente trabalhar sem sinal. Entenda? Não foi que ele construiu um pouco, aí Deus mandou um pingo para lembrar, isso que é chuva. Amanhã vai chover. Aí Deus fechou o tempo, vai chegar. Aí Deus fez da trovoada, vai chegar. Não, 120 anos, sem nenhum estímulo, sem nenhum resultado aparente. Será que a gente está disposto a obedecer a uma visão que Deus nos deu e nos disciplinar com diligência para poder executar algo sem ter estímulo? Temos que aprender com a formiga, não tem chefe,
não tem ninguém para ligar, não tem ninguém para bater, não tem ninguém para falar, funcionário do mês, eu tenho que acordar todo dia. Até eu vou falar para você como pastor, eu não garanto que no projeto e na visão que Deus colocou na tua vida, as pessoas vêm te encorajar, mas uma coisa eu te garanto, vão se levantar pessoas para detonar o projeto e a visão que Deus te deu. E é quando detonam e você não tem ninguém para te dar suporte, que Deus vai testar a tua diligência e a tua obediência. Porque quem vive isso aqui é o povo de Israel. O povo de Israel fica 40 anos no deserto. Deus muda a liderança, pega Josué, entra na terra prometida. A primeira cidade que eles precisam ocupar no território que Deus já havia dado, chama-se Jericó. Jericó era conhecida pelos grandes muros, intransponíveis muralhas. Então era alto e ninguém conseguia entrar. Aí quando eles chegam lá, eles vão entender qual é a estratégia de Deus para a gente ocupar e tomar conta dessa cidade. Aí Deus fala com Josué, Josué, manda o povo andar. Para a gente hoje é muito lógico, né? Porque a gente canta musiquinha, a gente prega já sabendo o que aconteceu, e a gente dá glória a Deus quando no 7º dia dá uma 7ª volta, dá um grito e a muralha cai. Mas Josué está falando para o povo andar, mas você tem que lembrar que esse povo já estava andando há 40 anos. Eu estou andando há 40 anos, irmão. Aí eu chego aqui, na hora de entrar, na hora de receber a minha bênção, na hora de entrar na porta que Deus me deu, na hora de receber a resposta de oração, Deus manda fazer o que eu estou fazendo há 40 anos. E não só isso, sem nenhum tipo de estímulo, sem nenhum tipo de encorajamento. Deus passava a mensagem para Josué. Só que Josué, todo dia, passava a ordem do dia. Ele não chegou com o povo e falou assim, ó, a gente vai andar por 6 dias uma vez, no 7º dia, 7 vezes vamos gritar e vai cair. Ele não falou isso. Todo dia ele acordava e falava, hoje a gente vai dar uma volta. No 2º, hoje eu vou dar uma volta. 3º, hoje eu vou dar uma volta. 4, 5, 6, hoje eu vou dar uma volta. Ele não falava qual seria o resultado. E eu vou falar para você, se eu fosse Deus, e você tem que dar glória a Deus que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, eu daria uma mãozinha, eu daria uma força, eu daria um estímulo para que eles se mantivessem motivados. Porque a gente precisa de estímulos e de sinais para nos manter motivados num projeto que Deus nos deu. Como seria isso? Bem, eles dariam a primeira volta, eu faria que nem Tetris. Lembra de Tetris que vão caindo os tijolinhos um a um? Deu a primeira volta, desceu um pouquinho da muralha. Segunda volta, segunda muralha. Terceira volta, por quê? Porque enquanto eles estivessem andando, eles iam ver o resultado. Enquanto eles estavam se esforçando, eles iam ver em real time, ao vivo, o progresso do trabalho e do empenho deles. Só que Deus não permitiu que eles tivessem nenhum tipo de progresso até o ato final. Por quê? Porque se a gente ver o progresso, a nossa esperança não vai estar em Deus, vai estar no progresso, vai estar no nosso esforço. Eu andei e caiu. Opa, então se eu andar 2 vezes vai cair, mais um pouquinho vai. Opa, então eu vou andar mais rápido, porque eu quero que desça mais rápido. Então eu vou atrelar o progresso ao meu esforço. Só que Deus não quer que você confie no progresso, Deus quer que você confie na promessa. Tu tem uma visão, tu tem uma palavra, tu tem uma promessa de Deus, então você não precisa de mais nada, a não ser a voz de Deus te falando. Mas pastor, Deus me falou há 20 anos atrás, desde lá, Ele não me falou mais nada. Meu irmão, Noé ficou 120 anos construindo uma visão, sem saber o que ia acontecer. Se você for diligente, você vai ter o resultado que Noé teve. Se você for diligente, você vai ter o resultado que o povo de Israel em Jericó teve, porque Deus às vezes até te dá sinais. E eu sou um desses, quando eu oro eu falo, nosso Deus é um Deus de sinal. Pede sinal para Ele, mas às vezes Ele não quer dar sinal. Quando Ele não dá sinal, pastor, tu tem uma palavra? Então crê na palavra. Não fique de olho no progresso, porque quando Deus não faz assim, é porque é em um ato pequeno, regularmente, frequentemente feito, que Deus vai derrubar a muralha que está na sua frente. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até Deus fazer alguma coisa. Tei cai, tchei levanta, né? Todo dia. Aprenda com a formiga. Diligência. Ela não precisa de ninguém para estimular, para dar sinal, para dizer acorda, para cobrar, para fazer autorregulação. Lembra na última pregação que eu falei sobre visão? É isso que uma visão clara te dá. Quando eu tenho uma visão que Deus me deu, a visão vai me autorregular.
A visão vai me autocobrar. Então eu vou acordar cedo e dormir tarde, não porque a Nayane me ligou, o pastor Rodolfo me cobrou, porque eu entendo a visão que Deus me deu. E se eu quero chegar no local da visão, eu preciso ser diligente. E a diligência, ela anda de mãos dadas com a segunda lição que a formiga tem. Qual é essa segunda? Antecipação. Isso aqui é extraordinário. Nós lemos no texto, ela trabalha todo dia. Enquanto é verão, enquanto tem fruto, enquanto tem bonança, enquanto tem a produtividade, ela guarda para o tempo da seca, para o tempo do frio. Lembra quando José interpreta o sonho? E ele vai diante de Faraó, e além de interpretar, ele dá a solução. Ele chega e fala assim, ó, vai ter as espigas secas, consomem as espigas cheias. As vacas magras consomem as vacas gordas. Ele fala aqui, sabe o que é isso? É uma temporada de bonança, uma temporada de produtividade, uma temporada de crescimento e uma temporada de seca. E agora? Precisamos fazer uma cidade celeiro, que enquanto nós estamos vivendo no bem, a gente precisa guardar e armazenar, porque quando chegar o dia mau, nós vamos estar preparados. Antecipação. Antecipa o que vai acontecer lá na frente, enquanto você tem, enquanto você pode, para quando chegar lá na frente, você ter mantimentos. É o que a formiga faz. Enquanto ela está no verão, ela olha, vai chegar o inverno, e ninguém precisa acordar ela não. Ela vai guardando de pouquinho em pouquinho em pouquinho. Porque até uma formiga entende que o futuro também tem reservado coisas que ela não pode prever. Então, se eu não consigo prever o que vai acontecer, eu preciso me prevenir do que vai acontecer. Por exemplo, seguro. Por que você bota um seguro de carro? Porque você não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Como você não tem controle do dia de amanhã, hoje você toma uma atitude prevenindo o que pode acontecer de ruim lá no futuro. Então, é hoje que eu preciso me preparar para o que acontece amanhã. Se eu tenho que me preparar para as coisas boas que eu desejo viver, eu preciso também me prevenir das coisas indesejáveis que podem acontecer com a minha vida. Antecipação. Em que temporada você está? Está uma temporada boa? Guarda um pouco, poupa um pouco, investe um pouco, constrói, estabelece alguma coisa, porque a nossa vida é feita de ciclos. Às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente está lá embaixo, e a gente tem que entender qual é a temporada que nós estamos. E às vezes eu gosto de aplicar a Bíblia para trazer uma aplicação para a tua vida, mas aqui não preciso florear não. Deixa eu falar uma pergunta, principalmente para os homens, chefes de família. Por que você não tem seguro de vida? Se você morrer hoje, a sua família vai ficar desamparada, vai passar fome, não consegue pagar o próximo aluguel, não consegue viver o próximo ano. Está na hora da gente ser como uma formiga. Aqui o sábio, ele não vai dizer assim, veja o leão, veja a águia que voa, não, veja a formiga. Ela antecipa as situações. Se alguma coisa acontecer com você hoje, que você não deseja, você está prevenido para isso. É disso que ele está falando. Enquanto nós podemos, temos que guardar para os dias ruins. Tem que ter, gente, reserva de emergência. Eu estou falando, isso aqui é uma mensagem prática para a nossa vida. Pastor, eu não tenho tanto. Guarda R$50 por semana, guarda R$50 por mês. Vai fazendo uma poupancia de emergência, porque lá na frente você não sabe o que pode acontecer. Olha como Provérbios tem conselhos para os dias de hoje. Guarda, irmão. Ou a sua inteligência não é a inteligência de uma formiga, porque a formiga entende muito bem qual estação ela se encontra. Você entende qual estação você está? Pastor, eu quero fazer um investimento muito alto. Ninguém abre sorveteria no inverno. Ninguém abre uma loja de casaco de frio no verão. Você tem que entender o tempo que você está vivendo. Isso aqui é tão prático que até para a nossa vida do dia a dia, para a gente não passar como ridículo diante das pessoas, a gente precisa entender que tempo que nós vivemos. Quando eu era solteiro, eu usava o meu dinheiro para fazer coisa de solteiro. Quando eu casei, comecei a ter o primeiro filho. Depois veio o segundo filho. Depois veio o terceiro filho. Depois veio o quarto filho, gente, está vindo. Todo o dinheiro que eu usava para roupa, para viagem, para restaurante, eu não faço mais. Eu estava tendo uma conversa com a Naine essa semana. A Sofia Joy está vindo aí. Então vamos deixar de ir para os restaurantes que a gente ia.
A gente vai deixar de fazer aquelas viagens que a gente fazia. Por quê? Porque eu preciso me preparar antes dela nascer. Eu não posso pegar a bebê na mãe e falar, e agora? Ela nasceu. Cadê o quarto? Cadê a roupa? Cadê o remédio? Cadê o doutor? Eu preciso antecipar a vinda dela e antes criar uma estrutura para que ela possa chegar. O que é isso? É eu entender o tempo que eu estou. Quando ela me conheceu, quem é da minha geração passou por essa moda. Não vai rir de mim, mas eu usava calça rasgada, sandália de chinelo e camisa da Hollister e da Abercrombie. Eu sei que todos vocês usaram isso na minha época. Isso foi moda de todo mundo. Quando ela casou comigo, ela era toda... Você agora é um homem casado. Você agora é um homem de Deus, um pai de família e um homem de negócios. Coloca um terno, coloca uma gravata. Para de andar com essa sandália ridícula. Para de andar com essa... Sabe o que é isso? É a gente entender os tempos e as estações, gente. Eu gosto de vez em quando de usar ainda, né? Dá uma de ridículo ainda, ela reclama de mim. Senhoras, roupa coladinha e decote, passou o tempo já. Quer dizer, nunca houve esse tempo. Ninguém quer ver isso não. Entenda o tempo que você está. Já viu? Tem mulher de 50, 60 anos. Tudo bem que você está com o corpo bom, tudo, mas ninguém precisa ver. Já passou desse tempo. Entenda os tempos para não dar uma de ridículo. Deixa eu bater nos homens também aqui. Senhores! Sabe aqueles homens que têm 85% de calvície na cabeça? Aí os 15% que sobra, ele deixa crescer e faz um rabinho de cavalo. Já passou do teu tempo, rapaz. Pastor Emerson, ou faz que nem a gente, irmão. Implanta o troço e aí bota cabelo de verdade. Passou, não tá, porque lá em 1950 eu era cabeludo. Naquele tempo, hoje, 95% já caiu. Para que você vai ficar com 5% fazendo rabinho de cavalo? Tá feio. Feio. Entenda o seu tempo, gente. Entenda o tempo das coisas. Entenda. Agora, o que eu sou? O que eu preciso ver? Eu vou casar? Eu preciso me preparar para o casamento. Eu vou ter filho? Eu preciso me preparar. Eu não me preparo quando acontece e nasce o filho, não. Eu me preparo antes do filho vir. Eu não me preparo depois de eu casar. Sabe aquela coisa? Vamos casar, vamos juntar as trouxas. E a gente vê. Não existe isso, meu irmão. Onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão, o povo não tem freio. Faz antes, antecipa antes de acontecer isso. Porque Deus, olha, você entende? Deus, e a gente é um reflexo dele. Deus nunca reage, Deus sempre age. Deus não é reativo, Deus é proativo. Deus não fez Adão e depois falou, e agora? Eu vou colocar ele onde? O Éden já estava formado, todas as coisas já estavam feitas. Então quando Deus faz o homem, ele fala, o teu ambiente já está preparado, coloca o homem naquilo. Então Deus, ele não responde, Deus sempre inicia. Então se nós somos os filhos de Deus, temos as características deles. Eu não posso ser responsivo, eu não posso ser reativo. Pelo contrário, eu tenho que me antecipar às coisas que acontecem para eu participar. Está na hora, e aqui deixa eu trazer para a igreja, da gente ser como, se a gente é uma igreja de Deus, precisamos ter uma característica que Deus tem. Ou seja, eu preciso antecipar as estações, os estágios e os cenários. Porque a igreja sempre é a última a sentar na mesa, em tudo que acontece. Por que nós somos os últimos? Por que a gente é o último na rádio? É o último na televisão, é o último nas mídias, é o último na tecnologia. A gente é o último nas inovações. Aí quando a gente quer entrar, já está muito tarde. Porque quando acontecia, a gente falava que era do diabo. Eu digo isso porque eu vivo numa casa que eu vi isso acontecer. Eu lembro do meu pai, ele era mais novo do que eu. Deus deu a visão de uma rede de televisão, que aqui em São José tem, Rede Boas Novas. Ele chegou na Convenção Geral das Assembleias de Deus, lá em Maceió, e Deus já tinha abençoado, já tinha a estação de Manaus, de Belém, do Norte, e mais 9 estações em capitais do Nordeste e Centro-Oeste. Ele chegou na convenção, pediu a palavra e falou, olha, Deus nos abençoou, nós temos uma TV 24 horas no ar, nós temos um satélite, nós temos uma cabeça de rede, que você precisa ter uma licença dessa para poder transmitir, e eu tenho outros 7 canais de capitais, só que eu não tenho dinheiro para implementar e para manter. Então eu queria doar para a convenção e para os pastores, para vocês montarem onde vocês estão. Só deixem com a gente 2 horas diárias para a gente poder propagar a mensagem daqui. Resultado, 3 processos de exclusão, porque televisão era pecado. Hoje os mesmos pastores têm que meter a mão no bolso
e pagar rios de dinheiro para ter meia hora, uma vez na semana na televisão. Por quê? Porque não anteciparam, não anteveram, não sentaram na mesa, não quiseram, falando que era do diabo. Eu estou falando isso porque nós estamos vivendo isso aqui. Esse negócio de inteligência artificial, está todo mundo, isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo. Não, meu irmão, o que eu quero tentar provocar a mim e a vocês é a gente antever o que vai acontecer. É a gente prever, porque essa tecnologia veio para ficar. Então, ao invés da gente falar mal, a gente tem que começar a usar bem. Por quê? Porque a gente é o último em todos os segmentos da sociedade, dizendo que é do diabo. Aí depois deixa de ser para o diabo. Lembra quando começou a pandemia? Estava todo mundo brincando, né? Do pastor falando, televisão é do diabo, pandemia. Olá, estamos começando mais uma live, a mesma pessoa. Está na hora da gente se antecipar. Está na hora da gente aprender com uma simples formiga. A formiga, ela entende qual é a próxima estação. Não é, é de tudo que está acontecendo ao redor dela e se posicionar. A igreja tem que propor tecnologia, a igreja tem que propor inovação, a igreja tem que propor e empurrar. Nós temos um Deus que não é reativo, é um Deus que faz, é um Deus que inicia. E eu dou glória a Deus pela nossa igreja, porque aqui a gente começa a fazer os negócios que ninguém pensa em fazer, porque a nossa igreja tem as características de Deus. Só para vocês entenderem, vocês viram hoje, o Daniel Berg cantou ao vivo junto com a nossa orquestra. Eu provoquei ontem à noite o Eliel, eu liguei. Sei lá que horas que eu liguei para ele estava dormindo, voz de cansado, voz de sono, estava assim. Era mais ou menos umas 2 horas da tarde, tá dormindo à tarde, hein, irmão. Tu viu que ele fala da formiga, hein? Falei, Eliel, me veio uma ideia doida aqui, o que foi? Já que a gente está na série Inteligência Artificial, vai lá no ChatGPT, vai lá em outras, vai na Mia, que me entrevistou, é uma inteligência artificial, que até o Fábio aqui da igreja trabalha com essa inteligência artificial, dá os comandos lá, para ela criar uma letra de um hino de louvor. Aí tu vai na outra ferramenta, pega essa letra, coloca, ele vai criar uma melodia e ritmo de música e canta aqui no púlpito. Que isso, pastor? Não, tem que ser inspirado por Deus. De onde vem? Meu irmão, você vai ficar falando mal da tecnologia ou vai começar a usar bem a tecnologia? A gente tem que se empurrar, se provocar a fazer as coisas, a iniciar as coisas e não ser reativo. Aprenda com a formiga que no verão prepara. Então, entenda, quando chega o frio, ela fala, está frio, eu vou preparar um abrigo. Não, você não prepara para o frio no frio. Você prepara no frio enquanto está quente. Você não prepara a comida quando está faltando comida. Você estoca enquanto tem muita comida. Então, eu não posso me preparar para algo enquanto eu estou vivendo algo. Eu preciso me preparar antes. Então, para a gente poder, como igreja, receber o que Deus vai fazer, a gente precisa estar preparado antes dele fazer. Alguém está entendendo essa palavra? Foi o que Noé fez. Vai acontecer, Noé. Então, Noé inicia uma construção. Ele não esperou fechar o tempo. Ele não esperou ter um sinal. Ele não esperou cair o primeiro pingo para iniciar a arca. Porque se ele iniciasse a arca quando caiu o primeiro pingo, 120 anos de construção, ele ia morrer enquanto estivesse construindo a porta de escape da sua vida. Você precisa entender, identificar e construir para a chuva e não na chuva. Construir para o que vai acontecer e não durante o que está acontecendo. Antecipe todas as coisas. Por isso que aquele texto no início de Provérbios é interessante. Ele fala assim, ó, o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória não vem do cavalo. A vitória não vem do preparo. A vitória vem de Deus. Mas Deus só dá vitória para cavalo preparado. Deus não vai dar vitória para gente que está dormindo. Deus não vai dar vitória para gente que está deitada. Deus não vai dar vitória para gente que fica parada. Então, para eu receber a vitória que Deus tem para mim, eu preciso me posicionar, me preparar para o dia da batalha. Deus não dá vitória para preguiçoso. Deus dá vitória para quem tem preparo. Quando Deus me permitiu chegar e servir essa igreja, em 2019, eu comecei a vir a partir de janeiro de 2019, até antes, dezembro de 2018, servindo a pedido do pastor Felipe, lá no centro de convenções. E quando chegou setembro de 2019, foi a transição, onde assumimos o trabalho, eu e minha família, minha esposa,
aqui de São José dos Campos. Cada pastor tem uma visão. Então, quando eu cheguei aqui, eu entendi primeiro o que estava acontecendo e falei, vou começar devagarzinho a implementar a minha visão. Qual era a minha visão chegando aqui? Eu vinha de televisão, eu vinha de comunicação, eu vinha de tecnologia, eu vinha de publicidade. Então, o meu passado, o meu background de trabalho e até de igreja era um pouco esse. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu implementei no centro de convenções, enquanto estávamos lá, é, vamos trocar todos os equipamentos de filmagem. A gente vai pegar a melhor câmera, a gente vai pegar a melhor lente, vamos pegar uma boa iluminação, vamos pegar um bom computador, vamos comprar o que tem de ponta de software e vamos fazer uma boa transmissão, tem que ter uma boa imagem. Não sei se você assiste, a nossa imagem na internet é uma das coisas mais lindas que tem, isso foi implementado lá atrás. Aí eu falei assim, vamos botar um sistema novo de transmissão que vai bombar, que vai chegar, vai melhorar a qualidade, vai chegar chegando. Aí a gente colocou, quando botou em ação, nada. Primeiro culto, nada. Segundo culto, nada. Terceiro culto, nada. Quarto culto, nada. Eu falei, não, bota a melhor internet, bota as melhores pessoas, traz alguém, dá a melhor consultoria, para a gente ter a melhor imagem, chegar na casa das pessoas da melhor maneira possível, porque eu acredito na comunicação. Quinto culto, nada. Sexto culto, nada. Sétimo culto, nada. Primeiro mês, nada. Segundo mês, nada. Terceiro mês, nada. Quarto mês, nada. Trabalhando. Quinto mês, nada. Edita assim. Quinto mês, nada. Sexto mês, nada. Semana, nada. Sétima semana, nada. Quando chegou na 12ª semana, 3 a 4 meses depois, aconteceu o que chamamos de pandemia. Eu estruturei a igreja para fazer as melhores lives. Não eu, Deus me deu essa visão. E eu fui diligente com ela. E eu fui trabalhando todo dia. Só que quando eu implementei, eram as mesmas 80, 90 pessoas. 80, 90 pessoas, 80. Eu botei melhor imagem, 80, 90 pessoas. Eu falei, meu Deus, não melhor 80, 90 pessoas. 80, melhor 90 pessoas. Lockdown! Na semana seguinte, 3 a 4 a 5 mil pessoas assistindo ao vivo no mesmo canal de streaming. E eu vou falar uma coisa para você que para mim é surpreendente e extraordinário. Num momento onde muitas igrejas fecharam, num momento onde muitas igrejas tiveram dificuldade financeira, durante a pandemia, o centro de convenções na sua época triplicou o seu tamanho, triplicou a sua receita, chegou a quase um caixa de R$500 milhão. Então, enquanto muitas igrejas fechavam, acabavam e faliam, a nossa multiplicava e crescia. Pastor, por que isso aconteceu? Porque alguém construiu uma arca antes de cair o pingo de chuva. Alguém está entendendo isso? Eu não sei o que vai acontecer lá na frente. O que é chuva, Deus? Não é, pode questionar porque ele nunca viveu uma chuva. Se Deus falasse, André, vai ter um lockdown. Eu falo, não sei nem falar inglês direito. Torre de Babel acabou com a gente, né? A gente tem que aprender inglês agora por causa do erro daqueles caras. Falei, Senhor, lockdown. O que é lockdown? O que é pandemia? O que é Covid? E ninguém sabe. Mas todo dia a gente estava trabalhando. Todo dia fazendo live, todo dia melhorando, todo dia criticando, todo dia mexendo no áudio, todo dia mexendo no equipamento. Pum! Sabe aquela coisa de trabalho. Lockdown. Em tempos onde muitos fecharam e acabaram, essa igreja triunfou. Porque ela entendeu a importância de construir uma arca antes de cair o primeiro pingo. Isso se chama antecipação. A formiga antecipa. Pode subir aqui, louvor. O seu tempo. Ela entende as estações. E por causa das estações, no momento que ela está, ela se prepara. Eu estava falando com o nosso time de pastores aqui. Por que veio essa ideia de inteligência artificial, de botar Daniel Berg e Gunnar Ding? Vão ter surpresas, tá? De vídeos de inteligência artificial para os próximos cultos. Vem aqui tirar sua curiosidade. Mas por que Deus está nos permitindo surfar essa onda? Porque só surfa a onda quem constrói a arca antes. Se eu construir durante a chuva, eu me afogo na construção. Então, se eu quero surfar a onda de alguma coisa, eu tenho que me antecipar a essa coisa. Então, quando começou a falar nisso, deixa eu forçar esse negócio, deixa eu entender. E sabe de uma coisa? Eu acho que Deus vai entregar uma visão desta igreja, para esta igreja e para este tempo, que está se iniciando nessa série de mensagens. Pastor, o que é? Não sei. Não sabia o que era chuva. Eu nem sabia que poderia vir pandemia. Pastor, como é que eu preparo? É quando eu sou diligente com o que eu vi. Então, alguma coisa eu vi. E Deus falou, começa a andar por essas águas. Começa a usar a tecnologia.
Porque o que está sendo feito aqui não é só para ter notoriedade, não é modinha não. Tem pessoas dessa igreja que estão mandando mensagem para mim falando: pastor, eu estou numa empresa multinacional e as pessoas estão começando a fazer palestra de como inteligência artificial é importante e pode impactar as vidas. Aí eu falei assim para a pessoa: lá na minha igreja a gente já está aplicando isso nos cultos. O que acontece aqui nesse altar é para te impactar, é para te transformar, é para ampliar a tua visão e para te ensinar que para você chegar lá e sobreviver o teu futuro, a construção começa hoje. Hoje. Teve um pastor americano que deu um testemunho, louvor, interessante, sobre a esposa dele, sobre o dia do casamento dele. É um pastor americano, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos não tem frentista de posto. Você para o seu carro, você que vai se virar. Você sai do carro, passa o cartão, bota o valor e você mesmo é o motorista que abastece o carro. E ela ia para o casamento dela e uma pessoa tinha que levar, só que essa pessoa teve imprevisto, não pôde ir para a casa dela para levar ela de carro até o casamento. Resultado, ela teve que se vestir e ela mesma dirigir o seu carro para o casamento. Só que no meio do caminho estava na reserva o tanque do carro. Então o que ela fez? Vestida de noiva, ela parou no posto, saiu do carro, passou o cartão, imagina essa cena, pegou a bomba e começou a abastecer o carro. Aí ele falava assim: quem passava achava que ele era doida, quem passava fazia piada, gritava: olha a maluca aí. Sabe por quê? Porque ela não estava vestida para o local que ela estava vestida para o local que ela estava indo. Uma visão, ela é conflitante para quem está de fora, porque a visão vai te vestir do teu futuro. Ou você acha que as pessoas vinham Noé construindo um barco para uma chuva, sem saber o que é barco, sem saber o que é chuva, e chamava ele de amigo, de gente boa. Seria um doido. Por quê? Porque ele não estava construindo e se vestindo do presente, ele estava se vestindo e construindo algo para o futuro. E quando Deus nos dá uma visão, Ele fala: vista-se agora daquilo que vai acontecer. E muitas vezes a gente vai enfrentar barreiras, muitas vezes a gente vai ter que enfrentar críticas, porque as pessoas vão olhar e vão chamar a gente de doido. Só que a gente não está vestido daquilo ou no local que nós estamos. Nós estamos nos vestindo do futuro. O que Deus está fazendo com essa série de ministrações? Práticas. Está nos vestindo do nosso futuro. Está ampliando a nossa visão. Pode chamar a gente de doido, pode dizer que é criticar. Estão botando coisa do capeta, de inteligência. Daqui a pouco só falta o pastor colocar um cara que nem lá na Alemanha. Tu viu aquilo? Só falta botar um cara lá na Alemanha pregando no ChatGPT. Deixa eu falar uma coisa. Eu entrei e vi a pregação. Aquela igreja, eu sei que isso aqui vai chocar muita gente. Aquela igreja, porque você sabe que na Alemanha é um pós-cristianismo. É uma igreja que dava 30, 40, 25 pessoas. Aí ele pegou uma pregação bíblica feita por uma inteligência artificial, ele revisou a pregação e falou: vou botar no avatar e vou pegar essa pregação bíblica feita por um computador e vou botar para pregação. Nessa igreja está acontecendo cultos de inteligência artificial até hoje. Eles estão tendo 3 a 4 cultos com 600 pessoas. Aí você vai falar que é do diabo? Pastor, é certo ou errado? Eu não estou aqui. Quem sou eu para caçoar Noé? Eu não sei a visão que Deus deu para esse cara. Pastor, ele pode se desviar? Pode. Mas ele pode se manter firme? Também. Então, na dúvida, eu não vou falar mal da visão de alguém. É alguém que está se vestindo do futuro. Inteligência artificial, e eu botei isso no jornal. Ela não cria nada. Ela só faz uma compilação daquilo que existe. Aí perguntaram: e a ética? Como é que você vê inteligência artificial e ética? Eu falei: bem, a inteligência artificial vai interpretar a ética que existe, mas a ética que existe foi criada pela inteligência espiritual. Entende isso? Porque Deus não reage, Deus age. Deus não responde, Deus cria, Deus faz. E às vezes, para a gente seguir o chamado dele, a gente vai ter que se parecer louco para quem nos olha, mas a gente vai ter que se vestir do nosso futuro. Se vocês querem se vestir do futuro que Deus tem para vocês, então fique de pé comigo.
Deus está mandando eu dizer para vocês que nós temos que nos preparar hoje para aquilo que Ele vai fazer nessa igreja. Deus vai fazer coisas grandes nessa igreja no próximo ano. Deus vai fazer coisas grandes, gente. Vocês não têm daquilo que Deus vai fazer. Só que o preparo começa hoje. Pastor, como é que eu me preparo? Sendo diligente. Não tem como você ter previsão do futuro se você não trabalha no presente. Você não vai ter sensibilidade para entender o que está acontecendo. Venha para a igreja, seja diligente nos cultos, seja diligente na oração, seja diligente na leitura bíblica, seja diligente na sua generosidade, seja diligente com a sua família, seja diligente no seu trabalho, porque é a diligência que vai abrir a minha percepção para eu antecipar o que pode acontecer nos ambientes onde eu estou inserido. Aí quando eu percebo, eu falo, está na hora de ir para esse caminho. E Deus está dando caminhos claros para cada um de nós. Precisamos de uma visão. E às vezes para seguir esta visão, Deus vai ter que impactar a gente. A Bíblia fala que a sabedoria do homem é trapo de imundície para Deus. E a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Mas também a Bíblia fala que se você quer ser sábio para Deus, você vai ter que se passar de louco para os homens. Por quê? Porque se eu quero sabedoria de Deus, eu preciso me vestir do futuro. E às vezes as pessoas não vão compreender.